Pai Léo, você já deu um spoiler agora há pouco na sua fala sobre o lançamento que vai ter aí do seu livro. Eu queria que você contasse um pouco essa história do livro. Eu sabia que já existia esse projeto já há alguns anos, Já. né? E em que momento que veio esse start que vamos lançar? Como que isso aconteceu? Foi uma cobrança da espiritualidade? Como que se deu esse processo aí? Conta pra gente, fala um pouquinho do livro. A cobrança da espiritualidade aconteceu há muitos anos atrás. Esse livro aconteceu da seguinte forma. Era uma festa de Preto Velho em maio, e estávamos ali, e na minha raiz é muito tradicional que as entidades venham para fazer a comida do santo. Então estávamos ali, alguns pretos velhos, Pai João era um deles, preparando ali uma feijoada para a festa de Preto Velho. E ali tinha vários pretos velhos, uma preta velha ali desfiando folha de cana para fazer banho, várias entidades. E conversando, e o Pai João falou a seguinte frase, falou isso para os cambones que estavam lá. Uma coisa eu posso dizer para vocês, todo mundo aqui já encarnou junto. Porque se a espiritualidade existe uma máxima é que todo mundo, todas as suas entidades já encarnaram com você e tem uma ligação kármica com vocês. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Peraí. Então quer dizer que todas as nossas entidades, em dado momento, já encarnaram conosco? Elas têm uma ligação com a gente? Sim, isso existe, o Pai João falou. Pô, que interessante. E aí ele explicou uma coisa que tem lógica. Ele falou, se você tem um espírito que te auxilia, logo você tem que ter uma ligação com ele. A espiritualidade não vai escolher, não existe tipo o sorteio da Copa do Mundo, né? Eu fico imaginando, né? Uma bacia transparente com um monte de bolinha. Pai Felipe vai nascer. Aí, né? Oxalá vai lá, Oxóssi, né? Vai lá com a mão, tira uma bolinha, né? Ah, acabou com os 7 flechas. Não, não é isso. Né? Você não é um sorteio para saber qual é a tua entidade. A entidade tem uma ligação com você. E aí, quando o Pai João falou isso, eu perguntei para ele quais são as nossas ligações. Ele falou, um dia você vai saber. Passaram-se os meses, até que um dia, numa madrugada, eu comecei a sentir a vibração do Pai João em casa. E aí eu me conectei com ele mentalmente e ele falou para mim, chegou a hora, eu vou escrever minha história. Você vai psicografar minha história. Eu falei, tá bom. Como o senhor quiser. E aí ele começou a ditar a história dele. E a história dele, o livro, isso já é um spoiler do livro, o livro deu quase 300 páginas. É um livro até que grande para ser uma psicografia. Robusto. E essas 300 páginas foram escritas em 2 madrugadas. Foi uma coisa assim, um turbilhão. Tá? Então você imagina que, não, lógico que eram folhas de sulfite, eram maiores, mas uma grande quantidade foi escrita em 2 semanas. Até então, isso era em 2009. Eu não conhecia a Mãe Priscila, eu não tinha terreiro, eu era médio do meu pai de santo. Eu peguei esse projeto e falei, vou procurar alguém para publicar. Não achei ninguém que quisesse investir em nada disso. Esse projeto ficou guardado. Quando eu comecei a namorar com a Mãe Priscila, e aí eu não vou dar spoiler por causa do livro, mas muita coisa que o Pai João contava no livro acabou acontecendo, e a Mãe Priscila, tanto que a Mãe Priscila trabalha com a avó Ana, que é a preta velha, que foi esposa do Pai João, que em 2009 eu já sabia que chamava Ana e eu nem conhecia a Mãe Priscila. Eu conheci a Mãe Priscila em maio de 2010, um ano depois. E em 2009, no livro já contava quem era a preta velha da Mãe Priscila, tanto é que existe um capítulo do livro, isso também é um spoiler, psicografado pela Mãe Priscila, sem ela me conhecer, antes dela me conhecer. Antes dela me conhecer, a preta velha dela tinha passado um trecho que casava certamente no capítulo que faltava no capítulo do livro do Pai João. E nós não nos conhecíamos. Olha como são as coisas, como é a espiritualidade. Feito isso, o tempo foi passando, eu fui procurando outras editoras de Umbanda, nenhuma deu certo, tive problemas com algumas. Quando foi o ano passado, eu levei o Bruno Couto no Saravá Podcast. O Bruno Couto é o dono da editora Marion, né, editora que o Alain Barbieri faz parte, o PH Alves faz parte, uma série de outros autores fazem parte. E eu conversei com ele, falei, pô, você tá na editora? Vou te mandar um dia o livro do Pai João pra você dar uma olhada. Ele falou, pera, vamos publicar. Eu falei, não sei, né? Falei pra ele, poxa, 2021, esse livro é de 2009, até hoje nunca deu certo. Eu já mandei pra um monte de editora, leram e gostaram do trabalho, mas por vários motivos não deu certo. Ele falou, pai Léo, então vamos publicar. E assim, pai Felipe, uma coisa eu tenho que falar. É um filho que nasce, mas com cuidado. Porque a Mariô tem um cuidado, mas um cuidado, sabe aquele cuidado assim,
detalhe por detalhe. O Bruno, junto comigo, e muito mais ele e a equipe da Mariô, pensaram em cada detalhezinho, sabe, de capa, de o que fica legal, o que fica bom. Eu já participei de várias reuniões. Foi com tanto cuidado que eu falei pro Bruno, eu falei, Bruno, tinha que ser com você esse livro, porque esse livro é meu filho. E como eu não tenho filhos carnais, mas quando a gente tem um filho, a gente quer que ele seja o mais bem cuidado possível. E a Mariô cuidou com tanto cuidado, com mais cuidado até que eu, que eu falei, tem que sair por aqui. E aí o livro, nós começamos a conversar, e o livro vai sair agora. Então, depois de 2009 para 2022, são mais de 10 anos, são 14 anos, né, quase 13 anos. Com 13 anos de atraso, o livro sai agora a partir do dia 15, já começa a distribuir. Para nós, o lançamento vai ser dia 24, tá? Mas é maravilhoso, porque você vê, eu vi a primeira prova, que o livro não está nem na página que ele tem, mas só de você já ver aquilo ali impresso, sei lá, dá um negócio, é muito estranho. E o livro, né, e é isso que é muito legal, o livro, ele é muito intenso. Ele é uma psicografia, ele conta a história de Pai João. Do dia que ele nasce, Pai João nasce num quilombo liberto e morre escravizado num tronco. E o livro não acaba quando ele morre, conta a espiritualidade dele. O livro vai até o momento que eu vou encarnar. Isso é muito interessante. Então, durante toda essa trajetória, o Pai João, diferente dos outros pretos velhos, isso é uma diferença, porque quando a gente fala preto velho, a gente sempre imagina preto velho aquele espírito benevolente, que acalenta, que abraça. E Pai João não foi esse espírito. Pai João foi um negro escravizado que fazia magia negra, que prejudicou, que matou pessoas. E é um espírito que fez tão mal, mas tem a sua redenção na espiritualidade. Então você vê um espírito que errou tanto até ele ser quem ele é hoje, que é uma entidade de luz. Então essa trajetória de se reencontrar, de aceitar os seus defeitos, é maravilhoso. Quando que foi o momento mais emocionante do livro nesse aspecto? Quando eu falei com o Bruno falou para mim, eu vou dar esse livro para uma pessoa ler, que não é da Umbanda. Se essa pessoa gostar, a gente publica. Eu falei, tá bom. E ele deu para a cunhada dele. E aí a cunhada dele me mandou mensagem. Ele falou, você precisa vir aqui. Eu falei, por quê? Ela falou, não, é porque ela quer te conhecer. Tá bom, quando eu cheguei lá, ela chegou para mim e falou assim, meu Deus do céu, a gente precisa conversar sobre o Pai João. Como assim esse espírito? E aí ela começou a falar, por quê? O Bruno comentou comigo, tudo que você fala com ela agora, Pai Léo, é Pai João. Porque qualquer coisa que acontece na vida, ela fala, isso aconteceu com o Pai João, e aconteceu com ele. Então, ele acabou virando o melhor amigo dela, que nem é um bandista, que não conhece o espírito. Mas pela história, e ela até hoje, ela é a única pessoa que lê essa história. Só tem 3 pessoas que leram essa história. Eu, Mãe Priscila e ela. E você vê que a única pessoa que leu reformou a vida dela, que hoje ela está na Umbanda, por causa do livro. Não está no meu terreiro, está em outro terreiro. Olha a grandiosidade que é isso. E eu acho que o Pai João representa muito isso. Para quem convive com o Pai João, é ruim ver a gente ficar falando da nossa entidade, mas eu teço elogio para ele mesmo, porque o Pai João representa muito isso. O Pai João não é uma entidade, não é um mentor, Pai Felipe. O Pai João é o nosso melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. E ele é o melhor amigo de todos os meus filhos de santo. Eu conheço pessoas que deixaram de ser meus filhos de santo, que tomaram outros caminhos, que até hoje falam comigo, poxa, Pai João me ajuda demais. Eu conheço pessoas, tinha uma mulher que cuidava da minha casa, que foi minha babá, e hoje já é desencarnada, e ela era católica. E o marido dela, uma vez chegou para mim e fez assim para mim, você sabe qual foi a última frase dela? Ela desencarnou de trombose, no dia 23 de abril, e ela era devota de São Jorge. E ele falou, sabe qual foi a última frase dela no hospital, que eu estava do lado dela? Eu falei, não. Ela falou assim, Pai João, me acuda, eu só confio no senhor. Ela foi doméstica a minha vida inteira. Sabe quantas vezes ela foi no meu terreiro? Nunca. Ela nunca foi. Então, esse tipo de coisa, do Pai João ser o melhor amigo das pessoas, independente da religião, independente de quem seja,
me traz um negócio que me emociona. Você saber que a história dele pode... Porque a verdade é uma só, o senhor é autor igual eu. Mas eu não estou ganhando R$1 por esse livro, pai Felipe. Não ganho R$1 por esse livro. Primeiro, porque a editora que está custeando. Segundo, porque no Brasil, autor de livro, nem o Paulo Coelho ganha. Imagina nós. Não ganha. Mas qual que é o ganho? Não é financeiro. É o ganho de pessoas que podem ser ajudadas lendo uma história que não é minha. E por isso que eu teço muito comentário, e por isso que eu rasgo mesmo cedo, porque a história não é minha. Assim como o Chico falou, eu falo a mesma coisa, eu só fui o carteiro. Eu fui a máquina de escrever só. A história é dele. Mas uma história que pode ajudar as pessoas. Edificar. Está em pré-venda, custa R$ 38,90. Olha o preço do livro no Brasil, gente. R$ 38,90. Editora Mariô. Quem puder, compra lá. E quem for de São Paulo, vai lá no dia 24. Além de você ir lá e você curtir um show, de graça, do Sandro Luiz, do Sandro Bernardes, já dei mais spoiler, do Pai Angels, e do Gêmeos de Oxum, e de mais um monte de gente que vai estar lá, você ainda vai sair com um grande livro e com uma história que vai te ajudar, talvez, a se conhecer mais. Porque esse é o trabalho. Porque eu acho que esse é o grande diferencial do Pai João. Ele não é um santo. Não é uma história de que, poxa, nossa, que homem iluminado. Não. Ele é gente como a gente, que sofreu, que tinha os seus medos, que pelas suas revoltas pessoais botou os pés pelas mãos, que sofreu com as suas próprias atitudes, colheu o que plantou. É gente da gente. Eu acho que esse é o diferencial do livro. Muito bacana. Eu acho que esse spoiler aí traz aquela provocação, aquele gostinho que quero ler, né? Um pouco além desse. Né? Eu tô com vontade de ler.